Você já se sentiu obrigado a trabalhar no sábado apenas por causa de um calendário escolar e não recebeu nada por isso? Teve que fazer uma jornada ou outra de trabalho sem ganhar nenhum centavo. Eu quero resolver isso para você. Mas primeiro me responde uma coisa. O sábado letivo é uma obrigação do professor ou é um excesso do poder da administração, do seu chefe, do seu trabalho? Bem, eu vou te mostrar agora, com base jurídica que protege a sua jornada, por que a ausência do sábado letivo não pode ser punida, nem com registro de faltas, nem com descontos salariais e nem com ameaças. Isso é um abuso e você vai entender por quê. A convocação de professores concursados e contratados na iniciativa privada, mas também os contratados da iniciativa pública, para participarem de sábados letivos, nos obriga a entrar numa importante discussão jurídica sobre os limites do poder da administração pública ou da chefia que te contratou e a proteção da jornada de trabalho do servidor, do trabalhador. Sim, porque professor não é vocação ministerial, não é ação caritativa e voluntária. É profissão, é trabalho e precisa ser tratado da maneira correta. E é justamente essa imprecisão que gera a polêmica que nós estamos enfrentando agora. Mas indo direto ao ponto, aceitar que um calendário escolar possa ampliar unilateralmente a jornada semanal do professor significa admitir que um ato administrativo feito pela chefia possui força de modificar direitos garantidos em lei e deveres definidos em lei. Tal interpretação, infelizmente, é comum entre pedagogas que estudaram um pouco legislação, mas que agora ocupam cargos de chefia e direção. Essa interpretação afronta diretamente o princípio da legalidade e permite que a administração altere as condições do vínculo funcional do trabalhador sem autorização legislativa, o que compromete diretamente a segurança jurídica de trabalhadores da educação, fazendo com que eles sejam descontados de coisas que são indevidas. Vamos usar um exemplo mais comum aqui, tá? Vou pegar o caso do professor concursado cuja jornada é de 16 horas semanais. Essa carga horária representa o limite da disponibilidade que esse trabalhador colocou à disposição do poder público ao tomar posse no cargo. Uma vez cumprida integralmente essas 16 horas entre segunda e sexta-feira, nos dias em que esse trabalhador deu disponibilidade e já contando 1/3 de planejamento, que raramente as prefeituras e estados cumprem, porque fazem o cálculo de maneira indevida, fazendo com que trabalhadores já trabalhem horas a mais, além daquilo que a lei prevê, a obrigação funcional desse trabalhador prevista em lei encontra-se satisfeita. Qualquer convocação para prestação de serviços em período posterior ao estabelecido extrapola a jornada legalmente estabelecida, configurando ampliação da carga horária originalmente assumida, ou seja, é uma hora extra de trabalho e como tal deve ser tratada e como tal deve ser paga, porque profissional da educação não é vocação ministerial, é trabalho. Já a tradição sapiencial milenar ensina pra gente que a justiça consiste em honrar o pacto firmado. Não explores o trabalhador, é uma lei de ouro que nós encontraremos em diversas tradições de sabedoria. Pois o limite da jornada é também o limite do respeito à dignidade humana desse trabalhador, da dignidade humana de quem trabalha. Assim como o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, as normas administrativas devem servir à lei e não o contrário. E sempre protegendo o servidor, sempre protegendo o trabalhador do arbítrio da sua chefia, que em via de regra só objetiva lucro. A administração pública e os chefes nas iniciativas privadas só podem exigir do servidor aquilo que a lei expressamente determina, pois o dever institucional de assegurar os 200 dias letivos previstos no artigo 24 da LDB, que é justamente a lei que regula a educação e o fazer pedagógico no Brasil, não as relações do trabalho, as relações pedagógicas, não as do trabalho, não autoriza em nenhum lugar por si só a ampliação da jornada funcional dos professores além dos limites estabelecidos em lei. De fato, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, no artigo 12, assegura aos sistemas de ensino a autonomia na criação de calendários que assegurem o direito do aluno de ter 200 dias letivos de efetivo trabalho pedagógico. Ou seja, é um princípio pedagógico. Ora, se o sistema público ou privado vai estabelecer um novo dia de jornada laboral para garantir ao aluno, porque isso é um direito do aluno, o cumprimento dos 200 dias, o sistema precisa pagar pela jornada de trabalho excedente do profissional,
o que é assegurado pela legislação trabalhista. São duas legislações diferentes. A questão aqui é que temos um evento, a presença do trabalhador de educação em sábados ou domingos letivos, que exigem justamente o cumprimento de duas legislações distintas. A educacional, que é a LDB, e a trabalhista, nas suas diversas expressões. O problema é que a sociedade brasileira vê o trabalhador de educação não como um profissional. E as escolas e as redes públicas também não olham para o professor como trabalhador, como profissional. A iniciativa privada, inclusive, usa sábados letivos para obrigar funcionários a trabalhar de graça, assim como as redes públicas, e em ambos os casos não se paga sequer a refeição ou o transporte desses trabalhadores, aumentando a sua carga horária semanal, conseguindo mão de obra de graça, sem nenhum tipo de custo para quem contrata. Isso configura assédio. E se você passa por esse tipo de pressão, por favor, dê entrada em procedimentos jurídicos. A gente precisa mudar esse cenário como profissionais. A presença do professor só pode ser exigida em dia excedente se o professor quiser, porque isso é hora extra, e de modo remunerado, ou por meio de uma troca por folga posterior. Se não for assim, é abuso passível de processo. E nós precisamos mudar esse cenário, justamente exigindo os nossos direitos. Em consequência, a ausência do professor em um sábado letivo não pode ser equiparada à falta, não pode ser registrada a falta ao serviço, porque o professor não deu essa disponibilidade e nem se mostra legítimo proceder o desconto da remuneração desse trabalhador, pois o servidor cumpriu integralmente a carga horária para a qual foi investido no cargo público ou para a qual foi acordado, contratado na iniciativa privada. Ele cumpriu a sua jornada, ele deu as suas aulas. Ele não pode ser descontado de um compromisso que ele não assumiu. Portanto, é importante lutarmos. Se esse conteúdo foi útil, siga esse perfil para mais orientações jurídicas na área de educação e também orientações filosóficas. Se nós queremos mudar essa realidade, temos que agir. Compartilhe esse vídeo agora para ele chegar ao maior número de pessoas possíveis. Marca aqui nos comentários pelo menos um deputado federal, porque nós precisamos urgentemente discutir com a classe de professores, e eu estou me disponibilizando para isso, os ajustes trabalhistas que precisam ser incluídos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e que ainda não estão lá. E também marca aqui aquele seu professor que precisa saber que ele não é obrigado a trabalhar no sábado letivo se isso não for conveniente para ele, se ele não for remunerado. E me segue, porque aqui você vai encontrar uma formação que a vida não apaga.